Olá, tudo bem? Meu nome é Lincoln e eu estou aqui para anunciar uma novidade. A sua igreja agora tem um aplicativo exclusivo. Ele foi desenvolvido por nós, da Empice, e tem várias funcionalidades. Eu quero falar sobre algumas delas, então acompanhe a gente para que você já prepare o seu smartphone para fazer o download do aplicativo da sua igreja. Vem comigo! O aplicativo tem diversas funções e é bem prático e fácil de usar. Eu quero falar sobre uma função que vai chamar muito a sua atenção, é a transmissão online. Com essa função você consegue acompanhar o culto da sua igreja, comentar, curtir e compartilhar tudo que a sua igreja transmite, seja um culto, uma reunião ou um evento. Também existe a função Eventos, onde você consegue ver todos os eventos que vão acontecer na sua igreja. Dessa forma você consegue se inscrever, garantindo a sua presença, seja em eventos gratuitos ou pagos. E sobre as doações. As doações agora ficaram mais fáceis. Você consegue ofertar ou entregar o seu dízimo tudo aqui, na palma da mão, de uma forma simples, fácil e segura. Outra funcionalidade muito relevante é o mural de orações. Com ele, os irmãos conseguem compartilhar os seus pedidos e motivos de orações e toda a igreja está orando uns pelos outros. O app também conta com outras funcionalidades muito importantes. Tem a parte de devocionais, onde você consegue continuar aprendendo através dos estudos que são liberados. E tem as notícias, onde você é informado sobre tudo que ocorreu e que vai acontecer na sua igreja. Baixe agora mesmo o aplicativo da sua igreja e fique por dentro de todas as funcionalidades que estão liberadas para vocês. Não deixe de baixar, faça o download agora e fique conectado em tudo o que acontece aqui na sua igreja. Olá, é muito bom estar novamente aqui com vocês. Em cumprimento ao decreto do Plano São Paulo, nós ainda não estamos podendo fazer os nossos cultos presenciais. Mas é importante que você abra o teu coração e deixe o Espírito Santo ministrar sobre a tua vida. Uma feliz Páscoa. Nós temos a certeza de que Jesus não está morto, Ele está vivo, Ele ressuscitou. E é por isso que eu quero que você celebre neste domingo especial e que esta mensagem fale de forma profunda ao teu coração. Que Deus te abençoe. Eis-me aqui, outra vez, diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade, liberta o meu ser. No calor desse lugar, eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, dizer que és famoso. Eis-me aqui, outra vez, diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade, liberta o meu ser. No calor desse lugar, eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te
preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso, dizer que és famoso. Me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus.
Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, destrói as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Uma das partes importantes também da nossa reunião é o momento em que nós temos a oportunidade de ofertar ao Senhor com os nossos dízimos e as nossas ofertas. E eu quero que você abra o seu coração para esse momento. Apesar de nós não estarmos nos reunindo presencialmente, é importante que você entenda as necessidades que temos como igreja, como ministério. E é importante que você, que é aliançado com esta igreja, você possa fazer também a sua contribuição. Muitas vezes nós achamos que essa parte, ela diz apenas a respeito de dinheiro, de finanças, quando na verdade nós temos que entender que este ato de darmos as nossas ofertas, entregarmos o nosso dízimo, ele é tão espiritual quanto as nossas orações. Nós temos feito a nossa live de oração todos os dias, segunda a sexta, às 19h30 pelo Instagram da igreja, mas a gente precisa compreender que o ofertar também é espiritual. Olha esse texto que interessante. Atos capítulo 10, versos 30 e 31, ele diz assim: Cornélio respondeu: há 4 dias eu estava em minha casa orando a esta hora, às 3 horas da tarde. E de repente apresentou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes, que disse: Cornélio, Deus ouviu sua oração e lembrou-se de suas esmolas. Quando Cornélio faz a sua oferta, Deus se lembra. Isso torna a nossa oferta, o nosso dizimar, isso torna espiritual. Por isso eu quero que você compreenda isso. A nossa oração e a nossa oferta são igualmente atos espirituais da nossa parte em relação ao Senhor. Por isso eu quero que você abra o seu coração, para que você possa fazer a sua oferta esta noite, entregar o seu dízimo. Vão aparecer agora os meios pelos quais você pode fazer isso com bastante segurança, e eu tenho certeza que a sua casa será próspera em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Pai, nós te louvamos e te agradecemos e pedimos que o Senhor venha multiplicar sobre cada vida que tem compreendido, Senhor, a necessidade da tua igreja, mas também o ato de semear, porque a tua palavra diz que aqueles que com lágrimas semeiam, com júbilo colherão. E é isso que nós queremos profetizar sobre a vida de cada uma dessas pessoas, em nome de Jesus. Amém. Ele é poderoso e quer me abençoar. Ele é poderoso e quer me abençoar. Ele é poderoso e quer me abençoar. Hoje toca em mim, arranca minha dor.
Como é bom estarmos novamente na presença do Senhor, e eu quero convidar você para que hoje você abra o seu coração. Domingo de Páscoa, um domingo especial, um domingo que tem um significado muito importante para nós cristãos, e é importante que você abra o seu coração e peça para que o Espírito Santo ministre hoje de uma maneira muito especial. Eu quero orar antes de entrarmos naquilo que o Senhor colocou no meu coração hoje. Pai, nós te agradecemos, bendizemos o teu nome, te louvamos, Pai, porque um dia o Senhor se entregou como sacrifício vivo para que tivéssemos vida e vida plena. Por isso, em nome de Jesus, que o Senhor possa ministrar, através do teu Espírito Santo, ao coração de cada uma dessas pessoas que estão ligadas agora, Senhor, nessa transmissão, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo, e você pode fazer isso através do nosso aplicativo também, no livro de Lucas, capítulo 26, e eu quero ler alguns versículos hoje com você. Diz assim a palavra do Senhor: No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres tomaram as especiarias aromáticas que haviam preparado e foram ao sepulcro, e encontraram removida a pedra do sepulcro. Mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. E de repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão, e os homens lhe disseram: Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? E ele não está aqui, ressuscitou. Aleluia, glória a Deus por isso. Queridos, preste atenção, nós queremos trazer à sua memória o sacrifício do Senhor, porque hoje a Páscoa é justamente para celebrarmos a morte do Cordeiro, porque a morte do Cordeiro é que trouxe vida para mim e para você. Mas quando nós vamos para o texto aqui, a gente vê que esta última semana do Senhor Jesus foi a semana mais intensa de todo o seu ministério. Foi a semana onde parece que tudo aconteceu. E se nós formos buscar há 7 dias atrás, na vida de Jesus, no domingo passado, né? Diz o texto que a entrada triunfal dele em Jerusalém, onde ele foi reconhecido sentado em um jumento, onde ele foi reconhecido como rei. E se você for lá no livro de Mateus, você vai ver que as pessoas começaram a gritar: Hosana ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Então, há uma semana, Jesus começa a sua semana fatídica, intensa, a mais intensa do seu ministério, entrando em Jerusalém, sentado num jumentinho e sendo aclamado como rei. Na segunda-feira, Jesus chega no templo e ele percebe que as pessoas estão usando aquele espaço de adoração ao Senhor. Eles estão usando o espaço para um comércio ilegal, onde as pessoas estavam enganando as outras pessoas através do comércio dentro do templo. E ele entra e expulsa os vendilhões daquele templo e ele purifica aquele local. Na terça-feira, Jesus teve a sua autoridade desafiada, porque colocaram em dúvida aquilo que Jesus veio fazer. E Jesus então entra no templo, enquanto ele ensinava dentro do templo, aproximaram-se dele os chefes daquela sinagoga e os escribas e os fariseus e os líderes religiosos, e começaram a indagar a Jesus, perguntando para ele: com que autoridade você está fazendo estas coisas? E quem te deu essa autoridade? E Jesus continua ensinando naquele átrio daquele templo, e ele começa a falar sobre parábolas, ele começa a falar sobre a parábola da vinha, ele começa a falar sobre a parábola dos talentos, ele começa a falar também sobre a parábola do reino. E aí, queridos, o que acontece? Tudo isso na terça-feira. Os anciões começam a planejar como tirar a vida de Jesus. Olha que intensidade essa semana que Jesus está vivendo. E aí na quarta-feira a gente vê que essa conspiração contra Jesus e o pacto da traição, ele toma forma. Mateus capítulo 26, versos de 1 a 4 que nós lemos, diz que, tendo dito estas coisas, disse Jesus aos seus discípulos: como vocês sabem, estamos a 2 dias da Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Queridos, naquela ocasião, os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, cujo nome era Caifás,
e juntos planejavam prender Jesus, a traição e matá-lo. E aí a gente chega na quinta-feira da semana fatídica em que Jesus é levado ao Calvário. Na quinta-feira Jesus realiza a sua última ceia com seus discípulos. E é justamente nessa ceia que Jesus indica aquele que vai traí-lo. Eu fico imaginando Jesus sentado com seus discípulos naquela ceia e ele tendo que apontar naquela ceia aquele que iria trair. E não só isso, queridos. Pedro, nesse momento em que Jesus indica quem será o traidor, Pedro quer dar uma de bonzão, né? de mais esperto do que os outros, e ele acaba sendo enquadrado por Jesus. E Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, antes que o galo cante, você vai ter me negado. Queridos, preste atenção nesta semana. Jesus consola os seus discípulos neste dia e lhe dá as últimas recomendações a respeito da sua partida. Jesus faz a oração sacerdotal e Jesus então vai ao jardim do Getsêmani. E quando ele chega no jardim de Getsêmani, ele se sente sozinho ao ponto de indagar ao Senhor se não seria possível tirá-lo dessa missão, afastá-lo desse período de dor, afastá-lo do seu projeto. Mas ele diz algo interessante, que ele diz: Senhor, não faça a minha vontade, mas sim a tua vontade. E depois que ele faz isso, ele percebe que ele foi abandonado até pelos seus discípulos, que não puderam estar com ele naquele momento de dor, naquele momento de luta. Então Jesus, agora na sexta-feira já, é preso e julgado injustamente. E Jesus é levado perante o Sinédrio, e aí um monte de mentiras são faladas sobre ele. Pedro nega Jesus, como havia sido dito no dia anterior, e Jesus é entregue a Pilatos para ser crucificado e morto no Gólgota, que significa lugar da caveira. Jesus é espancado. Quando você vai para o texto, você vai ver que ele foi agredido de maneira violentíssima. Cuspiram no seu rosto, colocaram sua cabeça sobre uma coroa de espinhos, obrigaram ele a levar a sua própria cruz, pregos furaram as suas mãos e os seus pés, e na cruz Jesus ainda tem disposição para salvar um pecador, um ladrão que estava do lado dele na cruz, que se arrepende. E além disso ele traz consolo para sua mãe Maria e também para João, que estão naquele lugar. Em Marcos capítulo 15, verso 34, ele diz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E ele é sepultado. E aí no sábado, Jesus permanece no sepulcro, que é o sabá, o dia do descanso. E no domingo, algo glorioso acontece. Ele ressuscita. E a certeza de que ele está vivo é que nós podemos estar com ele aqui agora. Aonde você está, o Senhor está com você. Assim como Jesus marcou a vida de muitas pessoas através das suas últimas palavras durante a semana toda. Foram uma semana intensa e Jesus teve a oportunidade de falar muitas coisas para os discípulos, para as pessoas que estavam em volta dele, fazer o que fez dentro do templo. Assim como Jesus, ele marcou a vida de muitas pessoas antes da sua morte, ele também marca a vida de muitas pessoas após a sua ressurreição. A ressurreição do Senhor é a centralidade da nossa fé. O apóstolo Paulo diz que se Jesus não houvesse ressuscitado, seria vã a nossa fé. Não haveria motivo para estarmos aqui hoje. Não haveria motivo para falarmos que se você entregar a sua vida ao Senhor Jesus, toda ela vai ser transformada. Não seria necessário falarmos isso. Não seria lógico falarmos isso se não fosse a ressurreição do Senhor. E quando a gente olha para os textos bíblicos após a ressurreição do Senhor, você vai ver que Jesus teve encontros que mudaram a vida de pessoas. E hoje o que nós queremos justamente é fazer com que você que está aí ouvindo a gente na tua casa, que você possa ter esse encontro verdadeiro com Jesus. O primeiro encontro que Jesus tem
está narrado lá no livro de João, capítulo 20, versos de 11 a 16, ele tem um encontro com Maria, porque Maria, ela está no sepulcro, chorando. Enquanto ela chorava, ela curva-se para olhar dentro do sepulcro, e ela vê 2 anjos vestidos de branco, sentados aonde estiver o corpo de Jesus. Você vai ver isso no texto de João capítulo 20, e aí eles lhe perguntam: mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. E nisto ele se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu, e disse: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me aonde o colocou, e eu levarei. Jesus disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone, que significa mestre. Esse encontro de Maria com Jesus, a ressurreição de Jesus nesse encontro com Maria, produziu alegria no coração dela. Eu não sei se de repente você tem precisado que a alegria entre dentro do teu coração. Queridos, o nosso encontro com esse Jesus ressurreto faz com que a alegria dele venha sobre as nossas vidas. Maria estava triste, muito triste, diz o texto que ela estava chorando, mas agora preste atenção, o Cristo ressurreto aparece para ela, e ela transforma aquilo que ela chorou em alegria. Maria Madalena, ela foi anunciada aos discípulos, e quando ela chega aos discípulos para falar da experiência que ela teve, ela fala: eu vi o Senhor. Queridos, que hoje você possa tomar posse disso e declarar: eu vi o Senhor, porque quando Ele aparece nas nossas vidas, quando nós abrimos o nosso coração para que Ele entre, a gente começa a experimentar aquilo que era tristeza, alegria. Receba hoje, em nome de Jesus, a alegria do Senhor. Há um texto da palavra dele que diz que a alegria do Senhor é a nossa força. E nós queremos profetizar hoje: o teu encontro com o Senhor Jesus vai trazer alegria ao teu coração, vai alegrar o teu dia, vai alegrar a tua semana, vai alegrar a tua vida, mesmo vivendo neste período de pandemia que estamos vivendo. Vai alegrar teu coração em nome de Jesus. O segundo encontro que a gente vê narrado nas Escrituras Sagradas é o encontro de Jesus com os 11 discípulos. Eu fico imaginando o coração dos discípulos. Jesus acabara de morrer. Queridos, eles não estão sabendo dessa ressurreição. O que tem no coração deles? Luto. O que tem no coração deles? Tristeza. Mas agora o encontro desse Jesus ressurreto com aqueles discípulos que estão aterrorizados, eu fico imaginando a sensação de insegurança que estavam dominando todos eles. E aí preste atenção, João capítulo 20, verso 19 diz: e ao cair da tarde, daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas por meio dos judeus, Jesus entrou-se, pôs no meio deles e disse: paz seja com vocês. Queridos, esse encontro com Jesus trouxe paz. Eu e você estamos precisando dessa paz. E a palavra diz que há uma paz que excede a todo entendimento. O que significa isso? Quando é para você, a lógica não diz que você possa ter paz. Em Jesus Cristo, nós encontramos a paz que excede a todo entendimento. As pessoas não entendem. As pessoas não compreendem como que a gente, às vezes, vivendo num período tão difícil, de tantas dificuldades, nós conseguimos ter paz. É por conta do nosso encontro com Jesus. E eu quero que você hoje possa ter esse encontro verdadeiro com o Senhor, porque Ele vai trazer paz para a tua vida. A palavra paz, que vem da expressão shalom, ela tem um sentido muito maior do que só ausência de guerras, só ausência de problemas. Ela inclui qualquer coisa que coopere para a segurança, bem-estar e felicidade. Quando nós falamos shalom, a paz do Senhor, nós estamos falando de bem-estar, nós estamos falando de felicidade, nós estamos falando de segurança. E está relacionado também com a ideia de abundância de vida e harmonia. E é essa paz que nós precisamos ter no nosso coração. Tinha uma música
que nós cantávamos antigamente, que falava: qual é a paz que já invade o coração? Lembram dessa música? Que falava dessa paz. João capítulo 14, verso 27, ele diz: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo dá, não se perturbe os vossos corações, nem tenham medo. Nem tenham medo. E eu me lembrei agora que eu estou falando a respeito de uma canção que nós cantávamos também, que falava: Shalom, Adonai, Shalom, Shalom, Adonai, Shalom, Shalom, Adonai, Shalom, Adonai, Shalom, Adonai, Shalom. Que significa a paz do Senhor, irmão, a paz do Senhor, irmão. Que você possa hoje abrir o seu coração para que você encontre essa paz em nome de Jesus. Quando entrar na tua casa, a paz entrará com você. Quando você chegar amanhã no seu trabalho, a paz chegará com você. Às vezes até mesmo sem emprego, a paz do Senhor chegará até você em nome de Jesus. Receba isso hoje. Toma posse dessa palavra em nome de Jesus. Queridos, nós não devemos andar preocupados com amanhã, com o que comer ou o que vestir, porque o Senhor cuida de todas as coisas, Ele é a nossa provisão. Para isso você precisa ter a paz que excede a todo entendimento. O outro encontro que Jesus teve após a sua ressurreição foi o encontro da fé, onde ele se encontra com Tomé. E Tomé questiona se é o Senhor mesmo. Eu quero que o Senhor prove que é o Senhor. E o Senhor mostra as mãos com os furos dos pregos. Queridos, Tomé é o tipo de pessoa muito semelhante a nós hoje. Ele tem um raciocínio lógico, ele é desconfiado, ele não aceita qualquer explicação, e pode ser que você esteja se enquadrando nessas características que eu estou dizendo agora. Precisa ver para crer. Da primeira vez que Jesus aparece aos discípulos, Tomé, ele não estava presente. Os demais discípulos contam a ele o que tinha acontecido, mas ele imediatamente se posiciona. E ele diz, Tomé é chamado Dídimo, lá em João capítulo 20, versículos 24 a 28. Um dos 12 não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. O outro discípulos disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão do seu lado, eu não crerei. Uma semana depois, queridos, olha o que acontece. Jesus aparece novamente aos discípulos e agora Tomé está junto. Tomé está com eles. E olha o que diz o texto. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui e veja as minhas mãos. Estenda a mão, coloque do meu lado. Pare de duvidar e creia. E disse Tomé: Senhor, meu Deus e Deus meu. Queridos, que você possa hoje viver pela fé. Sabe por quê? Porque o viver pela fé nos leva a uma vida plena com Jesus. A falta de fé nos impossibilita de vivermos o sobrenatural do Senhor nas nossas vidas. Queridos, nós não precisamos ver para crer. Eu não preciso estar lá na crucificação para entender que meu Jesus não está morto. Ele ressuscitou. Esse encontro termina com uma declaração de Jesus que tem implicação sobre a nossa vida hoje. Ele diz: porque me viste, creste? Bem-aventurado os que não viram e creram. E eu quero que hoje você possa se tornar esse bem-aventurado. Crer, ter fé que o Senhor ressuscitou e Ele está aqui para nos abençoar. Ele está aqui para nos entregar o melhor. A palavra diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor está comigo. O Senhor nunca prometeu que teríamos simplesmente dias perfeitos, mas Ele prometeu que a companhia dEle seria constante, e só pode nos acompanhar quem está vivo. Por isso eu quero que você hoje abra o seu coração, encha ele de fé, de saber que o Senhor ressuscitou, e Ele está aí e vai te abençoar em nome de Jesus. Se essa noite você crer, você verá
os sinais de Deus na sua vida. Se essa noite você abrir o seu coração com fé para crer, os sinais vão seguir aqueles que crerem, diz a palavra do Senhor. Um quarto encontro que tem aqui para nós encerrarmos é o encontro que ele tem com Pedro. Você se lembra na semana anterior à sua morte que Pedro se levanta diante dos discípulos e quer mostrar a sua amizade com o Senhor, e ele acaba sendo repreendido pelo Senhor, e o Senhor diz para ele: olha, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E agora vem um encontro agora do Jesus ressurreto, do Jesus agora com Pedro, e eu fico imaginando como é que estava o coração de Pedro, sabendo que tinha negado Jesus, e agora Jesus aparece para ele. E quando Jesus aparece para Pedro agora, queridos, essa ressurreição do Senhor produz libertação e restauração sobre aquela vida. E eu quero hoje desafiar a você a abrir seu coração para o Senhor, para que haja libertação e restauração na sua vida. Eu não sei o que aconteceu com você no passado, mas uma coisa eu sei: o Senhor agora está aqui no nosso meio, e Ele quer trazer restauração para você. Ele quer te libertar de todo o peso do passado. A palavra diz que Ele levou sobre si as nossas dores. Há muitas pessoas aqui que precisam ter esse encontro hoje. Muitas pessoas que precisam, assim como os discípulos que ficaram desolados na crucificação, precisam ter esse encontro agora. Muitos daqueles homens voltaram a ser pescadores de peixe, quando na verdade eles tinham sido chamados para serem pescadores de homens. Havia falado demais, alguns dias atrás ele havia dito que poderia até morrer por conta de Jesus, mas agora Pedro tem esse encontro. Queridos, se nós formos julgar da maneira natural, Pedro ali deveria ser punido, deveria ser rejeitado, mas não, muito pelo contrário. Jesus ali, ele está para trazer restauração ao coração de Pedro. Jesus não somente perdoa Pedro, mas volta a confiar em Pedro, a tal ponto de entregar a missão de cuidar da igreja. Primeiro homem que recebeu uma palavra do Senhor, ele diz: Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer. Queridos, olha o resultado dessa restauração. Somente a graça faz com que Deus nos trate baseado no amor e não no desempenho nosso. Pedro pode não ter sido bom no seu desempenho, mas o Senhor não está preocupado com o desempenho, o Senhor está preocupado com o coração. E o Senhor chega diante de Pedro e ele diz: Pedro, você é importante para mim. Eu acho interessante porque no próprio caminho do Senhor em Emaús, indo de encontro aos discípulos, ele pergunta: vá, avise aos discípulos e a Pedro. Ele faz um destaque ao nome de Pedro, porque ele sabia como estava o coração de Pedro. E eu quero que hoje você possa abrir o seu coração para o Senhor, para Ele trazer restauração. Ele vai restaurar a sua alegria, Ele vai restaurar a sua paz, Ele vai restaurar seu casamento, Ele vai restaurar o seu relacionamento com os filhos, Ele vai restaurar o relacionamento com a família, em nome de Jesus. Hoje é o dia para você abrir a porta do seu coração, para que o Senhor entre com restauração. E o último encontro que o Senhor tem depois da sua ressurreição, que eu quero desafiar você também a abrir o seu coração para ter esse encontro, é o encontro que ele tem com o apóstolo Paulo. No relato de 1 Coríntios, capítulo 5, 15, verso 8, o apóstolo Paulo menciona várias pessoas que estiveram com Jesus após a sua ressurreição. E ele diz lá: por último, depois de todos, Jesus apareceu também a mim, como para alguém nascido fora do tempo. Paulo, antes desse encontro, ele era um homem extremamente religioso. Paulo acreditava e perseguia os cristãos ao ponto de consentir com a morte de Estevão. E agora esse encontro que ele tem com o Senhor faz com que a vida de Paulo seja totalmente transformada. Queridos, diante da luz da presença de Jesus, ficou evidente que Paulo era realmente um fanático religioso, um malfeitor travestido de doutor da lei, um pecador que, apesar das aparências, estava afastado da presença de Deus. Mas o encontro com Jesus ressurreto transformou esse homem
no maior missionário de todos os tempos. O homem que respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, que está lá em Atos capítulo 9, verso 1, passou a ser aquele que dizia que para ele o viver é Cristo e o morrer é lucro, de Filipenses 1, 21. Queridos, esse mesmo Jesus que levou esse homem a dizer em Gálatas capítulo 2, verso 20, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. O mesmo Jesus que se entregou por Paulo, Ele também se entregou por mim e por você. E é por isso que nesse domingo nós celebramos não só a morte do Senhor, mas a ressurreição do Senhor. Queridos, a Páscoa foi quando os egípcios estavam como escravos, e no dia fatídico onde os primogênitos morreram, eles pegaram o sangue do cordeiro e passavam nos umbrais das portas, e aonde a morte passava, que via aquele sangue, a morte não alcançava os filhos. Queridos, é isso que o Senhor fez com cada um de nós no dia da Páscoa, onde o seu sangue verteu, o sangue do cordeiro foi vertido naquela cruz, para que a morte não nos alcançasse. É por isso que em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Ele venceu a morte, e o fato de nós nos encontrarmos com Ele também faz com que eu e você possamos experimentar a morte terrena, mas jamais a morte espiritual. Viveremos eternamente ao lado do Senhor. Por isso hoje é noite de você abrir o seu coração e compreender que Jesus não está morto. Jesus não é aquele homem preso num crucifixo. O dia de hoje, Ele marcou um encontro especial com você. Por isso é que nós colocamos o tema hoje de encontro marcado, porque Ele marcou hoje para ter esse encontro especial com você, para te trazer alegria, assim como Ele trouxe para Maria, para te trazer paz, para te trazer fé, para libertar e restaurar teu coração e a tua vida, e transformar completamente a tua história em nome de Jesus. Eu quero orar por você, e quero pedir hoje, para que você possa abrir o seu coração, não para uma igreja, não para uma religião. Jesus nunca falou em religião, mas que você possa abrir o seu coração no dia de hoje, para o Senhor Jesus, porque só Ele tem poder de transformar. A palavra do Senhor diz lá em João 14, verso 6, diz, se Jesus, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai, se não for através de mim. Eu quero te dar a oportunidade hoje, de abrir o seu coração, para receber esse Senhor Jesus, para permitir que o sangue do Cordeiro seja passado na sua casa, na sua vida, em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Pai, nós estamos aqui, Senhor. Pai, reconhecendo o teu sacrifício naquela cruz, reconhecendo, Senhor, que na tua última semana grandes coisas aconteceram, mas, Pai, nós estamos aqui para celebrar a ressurreição do Senhor. Pai, sabemos que o Senhor não está preso naquela cruz, o Senhor não está preso, o Senhor não está morto, o Senhor não está enterrado, o Senhor está vivo. E a certeza que temos é porque sentimos a tua presença aqui neste lugar, assim como cada uma dessas pessoas que estão na sua casa também estão sentindo a tua presença. Por isso, Pai, nós te pedimos agora, dá um toque, Senhor, de paz, de alegria, traz um toque de fé, Senhor, de libertação, de restauração, de transformação de vida, Senhor, em nome de Jesus. Nós agora pedimos que o Senhor receba essas pessoas que estão se entregando a Ti, Senhor, não em busca de uma religião, não em busca, Pai, de uma fé morta, mas de uma fé viva naquele que vive. Por isso, Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, porque hoje, Pai, podemos celebrar a vida, Senhor, através da tua vida, e é por conta dela, Senhor, que os nossos pecados foram perdoados, que os nossos pecados foram lançados, Pai, no abismo do esquecimento, Senhor. Estamos livres de toda condenação, porque a tua palavra diz que o Senhor levou sobre si todas as nossas culpas, todas as nossas dores,
E é por isso que nós estamos aqui celebrando, em nome de Jesus, que Ele vive. Ele vive. E eu quero que você declare isso hoje, porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Nós podemos crer que dias melhores estão chegando na nossa vida, porque Ele vive. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que você possa abrir o seu coração para experimentar novidade de vida, que só podemos encontrar em Jesus Cristo. Fica com Ele e que essa semana o Senhor possa se manifestar a você, assim como Ele se manifestou àquelas pessoas. Ele possa se manifestar a você e trazer a transformação que você merece e que você precisa, em nome de Jesus. Fica com Deus.